Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Fidelidade a Deus. Temos que ser fiéis a Deus em tudo. Em que tens me roubado, Senhor? Às vezes ainda perguntamos para Deus. É nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sereis amaldiçoados. Com maldição sereis amaldiçoados. Dízimo e oferta é obediência. Ah, mas está no Antigo Testamento, pastor. Não se aplica nos dias de hoje mais, é? Então vai rasgando tudo que está no Antigo Testamento lá. Que as bênçãos te seguirão. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Então vai tirando tudo, já que não serve isso, né? Tem gente que tira, irmãos. Toda a palavra é proveitosa, é boa. A palavra toda do Senhor. Amém? Glória a Deus. A hora não para, a hora não espera. Mas amém. Que assim aprove o Senhor. Vamos ouvir a palavra do Senhor agora? Glória a Deus. Chama para cá a nossa irmã Laila. Está incumbida de ser boca do Senhor nesta manhã. Eu tenho certeza, tem sido uma das colunas, junto com seu marido, aqui nesta casa, que Deus tem abençoado bastante. Esses dias eu estava meditando, até compartilhei com a minha esposa Silvia, a respeito da história desta igreja. A mão do Senhor está aqui, tem gente que não enxerga. Tem gente que não sabe nem como que essa igreja foi aberta. O percussor saiu rodando por Sabará procurando um lugar para abrir a igreja de Lagoinha. Centro de Sabará, General, para tudo quanto é lugar, e veio parar no Fátima. Mas por que veio parar no Fátima? Porque Deus assim quis. E porta que Deus abre, ninguém fecha. Diabo não fecha. E tem mais histórias, infelizmente, tristes, né, que aconteceram, mas aqui tem a mão do Senhor. Quantas pessoas, assim como eu, pode dizer que está sendo abençoado, que foi, está sendo e será abençoado nesta casa? Espiritualmente, financeiramente, fisicamente, tem sido abençoado. Por quê? Porque o Senhor Deus está aqui. Amém? Estenda suas mãos para cá, vamos orar pela nossa irmã aqui. Pai, em o nome do Senhor Jesus, meu Deus, eis aqui a tua filha, Senhor. Aleluias. Tua serva incumbida de ser boca do Senhor aqui nesta manhã, Pai, para trazer, Pai, a tua palavra, Senhor. O maná aqui nesta manhã, Pai, a qual precisamos, Senhor, nos alimentar cada vez mais. Use-a com poder, com graça, com ousadia, Senhor. Com intrepidez, Pai. Que ela fale não por ela, Senhor, mas que o teu Espírito Santo, aleluia, repouse cada vez mais sobre ela. E ela seja este canal desobstruído do Senhor, para te glorificar, te exaltar e bendizer o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Continua glorificando ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Santo, santo, santo é o Senhor. E nós começamos assim, Senhor, adorando ao Senhor, Pai. Louvando ao Senhor, ó Deus. Tu és santo, Tu és grande. Glorifica o Senhor onde você está. Porque é Ele é digno de toda honra, de toda glória. Porque dEle, por Ele, para Ele, como nós cantamos aqui. Porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Aleluias, aleluias. Glória a Deus. Deus é tão maravilhoso, né, irmãos, que acontecem tantas coisas, e o pastor Anderson, desde que ele me
pediu para poder trazer a palavra, me incumbiu, né, de trazer a palavra. E o Senhor, a gente fica naquela coisa, e tantas coisas aconteceram essa semana. Foi uma semana muito atribulada, claro que foi uma semana de bênçãos, né? Porque onde tem tribulação também tem bênção, porque a mão do Senhor está conosco. Mas assim, pastor Anderson já me chamou, já tem 2 semanas, só que são tantas coisas que foram acontecendo. E assim, eu preparei a palavra, claro que com esmero, né, com temor, como sempre a gente tem, mas muitas coisas aconteceram. Como eu creio que acontece na vida de cada um também, né? Não é só na minha. E são impedimentos, e são tantas coisas, e a gente acaba ficando meio que, fala assim, Senhor, né? Será que é isso mesmo? Né? O que o Senhor quer de mim, o que o Senhor tem para mim? E aí, mas o Senhor sempre confirma. Quarta-feira, o pastor Anderson não pôde chegar a tempo por causa do trabalho dele, então a Silvia trouxe a palavra. E aí, quando ela começou a falar, em algum momento, ela começou a falar. Eu falei assim, a Silvia vai falar, meu Deus, será que ela vai falar mesmo a pregação? Será que ela vai pregar o que o Senhor me deu? Que ela começou a falar de Moisés, exatamente a pregação que eu tinha preparado. E ela foi falando, ela falou um bom tempo, né, Silvia? E ela não sabia, irmãos, eu estou em cima do altar. Por mais que a gente converse bastante, ela nem sabia o que eu ia falar. E aí eu continuei, e agora hoje aqui o pastor Anderson acabou de falar, a mão do Senhor, e eu vou falar sobre a mão do Senhor, sobre a presença do Senhor, e ele disse aqui, a mão do Senhor está sobre este lugar, por isso é que essa igreja tem andado, é por isso que essa igreja tem seguido em frente, porque a mão do Senhor está sobre este lugar, a mão do Senhor está sobre a sua vida, a mão do Senhor está sobre a minha vida, não é por mérito, é pela graça, é pela misericórdia. Nós não merecemos, mas o Senhor nos escolheu, nos alcançou. A mão do Senhor, o braço forte do Senhor nos alcançou. E é por isso que nós estamos aqui. Então eu quero dizer como que Deus confirma, irmãos. A gente não sabia de nada. Nem eu mesma, que né, eu estava incumbida mesmo de trazer. E foram tantas coisas que a gente vai ficando com temor, porque não é fácil subir aqui. Não é fácil, irmãos, não é fácil. A gente tem uma responsabilidade muito grande, porque a palavra de Deus, ela é a espada. E a espada, uma espada, a Bíblia fala, né, de 2 gumes. Então, da mesma forma que eu posso cortar, né, usar a espada para o bem, eu posso usá-la para o mal. Eu posso usar para a salvação, mas também para a perdição. Como nós vemos hoje em dia aí, pregadores, que eu falo no geral, né? A gente vê em YouTube, e igrejas, eu creio que muitos irmãos conhecem também. A gente vê tantos pastores, pregadores, né? Da palavra de Deus, usando a palavra de Deus em benefício próprio. Ou para poder justificar um erro. Né? Porque pega um texto fora de contexto para se tornar o quê? Um pretexto. Um pretexto para poder fazer o que querem fazer. Né? Então, essa é a própria palavra de Deus. Porque ela pode ser usada. Tem gente que pode, não deve. Mas, assim, infelizmente, nos dias de hoje a gente vê pessoas usando a palavra de Deus para o mal. Né? Mas que bom que o Senhor sempre confirma quando a gente se dispõe. Nós não somos melhores do que ninguém. Não é porque eu subo aqui, quem sobe, todos que sobem aqui são melhores. Nós não somos. Nós estamos apenas obedecendo, né? Nós estamos em obediência e nos dispondo a fazer, né, algo para o Senhor. Então, quando a gente se dispõe a fazer, o Senhor nos usa. E então a gente cresce, porque a Bíblia fala em Provérbios que o justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Então, é isso que o Senhor quer de cada um de nós. A obediência, né? A disposição de estarmos na presença dEle, fazendo para Ele. Né? Não somos melhores que ninguém, somos todos irmãos, somos todos iguais. Né, aos olhos de Deus e merecedores, mas a graça dele nos alcançou, e a graça é para quem quer receber
do Senhor. Você quer receber nesta manhã? A graça de Deus então está aqui, amém? Para nos alcançar, e a mão do Senhor está sobre este lugar. Eu trouxe a minha Bíblia, tá, pastor Anderson? Porque o pastor Anderson falou domingo passado aqui no altar assim: irmãos, nós estamos perdendo, né, o costume de folhear a Bíblia. Então, aí serviu para mim, a carapuça serviu. E aí, o que eu fiz? Eu trouxe a minha Bíblia de papel hoje, tá, pastora? Mas é porque eu tenho dificuldade mesmo. Mas eu vou ler no celular, gente, porque eu tenho dificuldade. Mas a carapuça serviu, eu peguei a disciplina para mim, tomei posse dela e tô aqui, porque realmente a gente... tem a Bíblia de papel, mas a gente acostuma com o celular. Mas é por causa da facilidade, que eu sou ceguinha chutando balde. Misericórdia. Mas vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 26, no versículo 8. Vou orar rapidinho. Senhor, nós estamos aqui para a leitura da Tua Palavra. Pedimos ao Senhor, como já foi dito pelo pastor Anderson, que eu não venha falar de mim, que o Senhor me use com graça, com sabedoria, com temor. Nesta manhã, meu Deus, com autoridade, que seja falado somente aquilo que o Senhor quer, Pai. Não o que eu quero. Desde antemão, Senhor, eu coloco aqui todo o meu eu, Senhor, os meus desejos, as minhas vontades, me esvazio de mim mesmo, para que venha fluir o Teu Espírito Santo através de mim, e que todos nós possamos receber o maná dos céus, Pai, aquele preparado pelo Senhor, somente pelo Senhor, Pai, em nome de Jesus, aqui neste lugar hoje. Fala, Espírito Santo de Deus, em cada coração, traz o entendimento. Em nome de Jesus nós repreendemos todo espírito de confusão, todo espírito de desconfiança, todo espírito de dúvida do nosso meio, toda semente maligna. Nós damos uma ordem agora: bata em retirada, Satanás, em nome de Jesus. Os nossos ouvidos nós consagramos ao Senhor, a nossa mente, o nosso coração, tornamos cativos ao Senhor e à obediência a Cristo Jesus. Amém. Vamos ver 26, Deuteronômio 26, no versículo 6. Os irmãos já abriram? Vamos ler no versículo 6. Mas os egípcios nos maltrataram e nos afligiram, e sobre nós puseram uma dura servidão. Então clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa miséria, e para o nosso trabalho e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com mão forte e com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais e com milagres, e nos trouxe a este lugar, e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. Agora vamos para Êxodo 13. Vamos ler Bíblia, hein, irmãos? Vamos ler Bíblia. Êxodo 13, 3. E Moisés disse ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levedado. Agora, no mesmo capítulo, vamos para o versículo 14. Êxodo 13, 14. Se acontecer que teu filho no tempo futuro te pergunte dizendo: que é isto? Dir-lhe-ás: o Senhor nos tirou com mão forte do Egito, da casa da servidão. 16. E será por sinal sobre tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor nos tirou do Egito com mão forte. Salmos 136, 12. Glória a Deus. Salmo 136, versículo 12. Vamos ler do 11. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua benignidade é para sempre, com mão forte e com braço estendido. Por quê? Porque a sua benignidade é para sempre. Jeremias 32, 21.
E tiraste o teu povo de Israel da terra do Egito com sinais e com maravilhas, e com mão forte, e com braço estendido, e com grande espanto. E lhe deste esta terra que juraste a seus pais, que lhes havia de dar, terra que mana leite e mel. E tem vários outros versículos aqui, mas não vai dar para a gente ler, porque são muitos. Mas enfim, os irmãos viram, né, como que o Senhor declara, né? E os filhos do Senhor, no nome do Senhor declaram, o Senhor os tirou. O Senhor tira o seu povo do Egito. Nós sabemos mais ou menos a história de Moisés. E Moisés, ele é escolhido por Deus para tirar o povo da servidão, da escravidão no Egito. O povo estava vivendo escravo, o povo de Deus, o povo escolhido por Deus, estava sendo escravo no Egito por mais de 400 anos. Então, o Senhor escolhe Moisés. Moisés, então, ele nasce, né, num tempo em que Faraó, ele estava amedrontado, né, por causa do povo de Israel, que o povo crescia e se multiplicava. Então, ele tinha medo de rebeliões, né, de que eles se juntassem com outras nações, então, para se rebelar contra o Egito, contra Faraó. Então, o que ele faz? Ele começa a mandar matar todo varão que nascesse ali no Egito, né, judeu, né, hebreu. Então, ele deu essa ordem para que fossem mortos esses varões. E Moisés nasce nesse tempo. Moisés nasce nesse tempo de perseguição contra os filhos de Deus. Moisés, ele nasce. Então, o que sua mãe faz, Joquebede, ela coloca ele num cesto, né, lá dentro, no rio Nilo. Então, quem encontra Moisés é a própria filha de Faraó. E ela o cria como se fosse seu próprio filho. Então, a mãe de Moisés, a gente sabe, né, que tem toda uma história, ela amamenta, enfim. Então, Moisés, fato é que Moisés cresce ali no Egito como um príncipe egípcio. Mas chega um momento, lá no livro de Atos, no capítulo 7, o discurso de Estevão relata essa história. Então, Estevão, ele fala o seguinte, Atos 7:35. Ele fala que Moisés, ele então nasce ali, e quando ele chega aos 40 anos de idade, ele sente a necessidade de ver o seu povo, porque ele não esqueceu das suas raízes, ele não esqueceu quem ele era, né? Então ele tem essa necessidade de ver o seu povo. Então o que ele faz? Ao ver ele então mata, né? A gente sabe, um soldado egípcio. Depois o seu povo, né? O seu próprio povo, o povo de Deus que estava ali sendo escravo, souberam do fato. Então o que eles disseram? Moisés, no outro dia, após ter matado o soldado egípcio, ele vê então ele vê uma briga entre o povo de Deus, né? Entre dois escravos, né? Escravos judeus. Então ele vai apartar a briga, ele se intromete, e eles falam: quem te constituiu juiz? Alguém te constituiu? Né? A sua mão foi constituída sobre nós? Quem te constituiu juiz sobre nós, para que você nos julgue? Então esse mesmo Moisés que ouviu essas palavras, ele saiu então após os 40 anos, depois de 40 anos, depois disso, lá relata em Atos 7:35, depois os irmãos leem, vou abreviar, eu iria ler, mas vai ficar muito tarde para ler. E então ele sai e ele vai então para Midian, né? Ali ele se casa, ele constitui família, e então com 80 anos, primeiro 40, depois mais 40 anos, 80 anos, já com 80 anos então, Moisés aparece, né, Deus aparece a Moisés ali naquela sarça, na sarça ardente. Então ele diz a Moisés, ele chama Moisés para que Moisés fosse no Egito libertar o seu povo. Então, o que Moisés faz? Moisés obedece. Então Moisés vai. Moisés, a gente sabe, nós sabemos, né, a história, que
o coração de Faraó estava endurecido, então foi necessário que Deus fizesse algumas coisas para tirar o seu povo ali. Então, em momento como... Aí a gente pensa, mas que mão forte, que mão é essa que tirou, né? Que Deus tirou o povo do Egito. As pragas, as 10 pragas. Essas 10 pragas, cada uma representa um dedo de Deus. Um dedo de Deus. Cada mão tem 5 dedos, as 2 mãos, os 10 dedos. 10 pragas. Cada praga um dedo de Deus, que estava ali encravando no Egito para poder resgatar o seu povo. Cada praga. Na perspectiva dos egípcios, a praga era o quê? Uma maldição, uma destruição. Mas na perspectiva do povo de Deus, as pragas eram o quê? A libertação, um milagre. O verdadeiro manifestar de Deus para a salvação do seu povo, para retirar o seu povo do Egito, o povo que já havia sendo escravizado ali por 400 anos. Então, quando Deus resgata, é por isso então que Deus, esse entendimento veio, quando eu estava realmente refletindo, Senhor, mão, mas que mão? Exatamente, as 10 pragas. A mão de Deus, as mãos de Deus, a mão forte, o braço estendido. Seu braço estendeu e a sua mão então resgata o seu povo ali de Israel. Mas então o povo sai, Moisés... Só após a 10ª praga, né, a morte dos primogênitos, inclusive do primogênito, então, de Faraó, é que então Faraó libera o seu povo, Moisés, para poder levar o seu povo para adorar o Senhor. Então o povo é liberto, mas foi necessário o povo passar por um deserto, para que o Egito saísse deles. Porque o povo já vivia há muitos anos, eles se contaminaram com aquela cultura egípcia, com a cultura pagã de adorar vários deuses, né? E então eles esqueceram, né, do que era a teocracia, né? O governo de um Deus, de um só Deus. Então eles se contaminaram. E foi necessário então que aquele povo fosse limpo ali no deserto. Então nós vimos que grandes foram os sinais de Deus ali naquele lugar, né? O que eu quero dizer sobre a mão de Deus estar ligado, né, à presença de Deus. Como nós vimos aqui, nós já lemos aqui Salmos, nos Salmos, né, e Êxodo, Deuteronômio, Jeremias, sobre a mão de Deus estendida, que foi tirar, então, que livrou o seu povo. Nós já sabemos disso. Salmo 63, no versículo 8, vamos ler lá. Diz assim: a minha alma te segue de perto, a tua destra ou a tua mão me sustenta. Em algumas traduções, a destra, né, a mão do Senhor mesmo, mas algumas traduções falam explicitamente sobre a mão do Senhor. Então, o que nós acabamos de ler, o que nos sustenta é o quê? A mão do Senhor. A mão de Deus significa a sua presença. A presença do Senhor, a mão do Senhor. Nós sabemos então que a presença de Deus é a garantia do cumprimento da promessa de Deus. É ou não é? Vamos ver isso na palavra do Senhor? Que quando o povo de Deus então sai, né, do Egito, quando Moisés então resgata ali aquele povo, nós vimos o seguinte: o Senhor então está com eles no deserto. Ele aparece para o povo de Deus ali no deserto de várias formas. Ele é uma coluna de fogo, ele é uma nuvem, o maná que caía do céu, né, cordonizes. Várias foram as manifestações da presença de Deus. Então, vamos lá para, deixa eu tentar achar aqui, Êxodo 32.
32 não, 33, desculpa, versículo 1. Olha o que Deus diz. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua semente a darei, e enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. Palavras do próprio Deus a Moisés. Então, nesse capítulo aqui, o Senhor já havia entregado a Moisés, né, as tábuas da lei. E quando Moisés subiu ao monte, ele ficou por lá 40 dias e 40 noites. E nesse tempo, Arão, era o sacerdote, irmão de Moisés, ficou lá, né, estava designado para ficar com o povo, tomar conta, né, do povo. E então o povo instiga Arão a fazer-lhes, né, um bezerro de ouro, porque eles achavam que Moisés já não iria mais descer. Moisés morreu e nós precisamos de um Deus, nós precisamos de Deus. Olha como que nós somos, né? Como que as pessoas, nós precisamos, o homem, né, precisa de algo para adorar. Isso é comprovado, inclusive, pela ciência. Eu já ouvi pessoas, psicólogos, psiquiatras, pessoas da área da ciência, né, cientistas mesmo, dizendo isso. Ou seja, o homem, ele sente a necessidade de adorar alguém. Se ele não adorar a Deus, o Deus verdadeiro, ele vai adorar uma imagem, ele vai adorar o dinheiro, ele vai adorar seus bens materiais, ou ele vai adorar a ele mesmo. Aí ele é o centro, ele é o Deus, mas ele necessita, o homem foi criado para adorar. O homem precisa de uma adoração. Só que o Senhor já havia ensinado a esse povo. O Senhor já havia manifestado. Aqui conta que a palavra de Deus aqui em anteriores, né, anteriormente aqui em capítulos anteriores, depois os irmãos leem, vai relatar o quê? A presença de Deus era com eles, desde que eles saíram do Egito. Mas o povo ainda assim sentiu a necessidade de adoração. Achavam que Moisés, porque Moisés estava lá, porque Moisés conduzia, começaram então a desfazer, né? Ou seja, olha como que a cultura egípcia, né, e ainda estava encravada, né, dentro deles. E quando então Moisés fica lá e eles fazem então essas festas, o Senhor alerta Moisés. Está relatado aqui, acho que no Êxodo 32. O Senhor fala assim: Moisés, olha lá, desce, porque o teu povo, a quem tu tiraste do Egito, este povo obstinado, de dura cerviz, então, eles se voltaram contra mim. Eles estão prostrados aí, ó, perante outros deuses. E o que Moisés então diz? Moisés então desce. Moisés, quando chega lá então, eles estavam ali festejando e adorando aquele bezerro de ouro. Moisés desce irado, quebra as tábuas. Então, aqui já havia acontecido isso. Moisés foi quando Moisés desceu, né, ocorreu esse episódio aqui que nós lemos no capítulo 33. Então o Senhor diz a Moisés que não irá com eles, mas porque até então o Senhor estava, a mão do Senhor, ou seja, a própria presença de Deus estava com o povo. Mas então o Senhor, a partir desse momento, ele diz: eu não estarei mais, eu enviarei um anjo. Então vamos descer aqui, ó, para o versículo 11, Êxodo 33, 11. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava ao arraial. Mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Josué era servidor de Moisés e estava aonde Moisés estava. É tanto que Josué, né, chegou, ele e Caleb, né, daquela geração inteira que ficou ali no deserto, né, por 40 anos, eles entraram
na terra prometida, porque eram fiéis ao Senhor, né? E Josué sempre estava ali com Moisés, e ele cria no próprio Deus. Ele sabia quem Deus era, né? E no versículo 12, e Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome. Também, isso é o Senhor falando, isso é Moisés falando com o Senhor, que o Senhor já havia falado com ele, que o conhecia, ou seja, Deus conhecia Moisés pelo nome. E também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei para que ache graça aos teus olhos, e atenta que essa nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Glória a Deus, né, irmãos? Eu sou assim, eu fico impressionada de ver Moisés, né? Como que servo fiel. Quando lá atrás o Senhor diz para ele: desce, Moisés, lá porque o povo, né, que tu tiraste do Egito, Deus vira para o lado assim, de Moisés. Ó Moisés, então ele faz uma proposta, o próprio Deus fazendo uma proposta a Moisés, né? Moisés, eu vou destruir esse povo todo e vou começar a partir de você uma grande nação. Sabe o que Moisés diz, irmãos? Moisés, se fosse orgulhoso: claro, Senhor, eis-me aqui, mata todo mundo, eu vou começar, eu mesmo, é por mim mesmo, eu sou o cara. Não, Moisés, então: Senhor, lembra-te. Lá atrás, primeiro ele diz: Senhor, é o teu povo que tu tiraste do Egito. Não é o meu povo, é o teu povo que tu tiraste do Egito. E lembra, Senhor, da promessa que o Senhor fez lá atrás a Abraão, a Isaac e Jacó. Ou seja, tu és um Deus de aliança. Eu não vou tirar, né, o fundamento, retirar, porque a palavra de Deus diz isso: não retires o fundamento que já foi colocado. Senhor, lembra-te. O Senhor nos prova, irmãos. Isso foi uma prova, os irmãos acham que não foi? Foi uma prova. Moisés, então, ele se coloca no seu lugar. Ele é um homem que entende qual é o seu tempo e qual é o seu papel para aquele tempo. O Senhor o chama como libertador, porque cada um tem um papel. Nós sabemos que Moisés não entrou na terra prometida porque desobedeceu. A Silvia até falou sobre isso na quarta-feira, né? Ele disse então: fala a rocha, Moisés. E Moisés então irado por causa do povo que estava ali, porque realmente não é fácil lidar com pessoas. Pessoas são difíceis, cada um de um jeito. E o povo foi muita raiva de Moisés. Por isso que é um grande homem. Não é só eu que admiro, que falo, mas o próprio Deus fala. Deuteronômio, depois nós vamos ler, fala 34. Fala que nunca, jamais houve homem como Moisés, em que Deus manifestasse sinais e maravilhas, tantos sinais e maravilhas por meio dele. Sabe? Então nós sabemos que Moisés pode ter errado. Sim, errou, e o Senhor então o leva, o coloca no monte, sobre aquele monte, né? E ele faz com que Moisés avistasse a terra prometida. Mas então o Senhor diz: você não vai entrar. Você vai ver, mas você não vai entrar. Então o Senhor tira a vida de Moisés ali mesmo. E nós sabemos até hoje que o corpo de Moisés é um mistério. Ninguém jamais encontrou o corpo de Moisés. Nós sabemos que ele errou. Mas nós sabemos também que cada um tem um papel. Porque Deus faz assim. Ninguém vai fazer tudo. Nós devemos dar espaço para uma outra geração, para uma próxima geração. Quem era fiel a Moisés? Quem estava aos pés de Moisés? Quem estava lá? Josué.
Então, Moisés, ele tinha um papel. O papel de Moisés era libertador. Será que com 120 anos, porque nesse episódio ele já tinha 120 anos, 40 anos ele sai do Egito, com 80 anos ele é chamado por Deus. E mais 40 anos ele vive no deserto com o povo. E a Bíblia fala, relata que ele morreu com 120 anos, 3 períodos de 40. Ele teria forças também, vigor, tanto para poder chegar, para poder tomar? Então Deus sabe todas as coisas. Não nos cabe fazer todas as coisas, porque cada um tem um papel. E Deus dá a oportunidade a todos. Nós sabemos que através deste erro, sim, de Moisés, o Senhor então levanta Josué. Porque o papel de Moisés era de libertar. Ou seja, ele era libertador. E lá em Atos também fala sobre isso, acho que é Atos 7 mesmo, que fala que ele era libertador, que ele veio com o papel de libertador. E Josué, então, entra na terra prometida com o povo, porque o papel de Josué era conquistador. Ele foi um conquistador. Cada um tem um papel no reino de Deus. Cada um de nós temos uma atividade, um propósito, algo que Deus nos colocou. E todos nós somos peças fundamentais. Como eu disse no início, ninguém é melhor do que ninguém. Cada um está no seu papel, cada um com aquilo que o Senhor colocou em suas mãos. Mas ninguém é melhor, ou seja, é uma engrenagem. Cada um num aparelho, cada um numa pecinha ali, cada um num cargo ali. Ou seja, para poder movimentar, para poder seguir em frente e fazer então fluir o quê? O reino de Deus na nossa vida, o reino de Deus aqui nesta terra, né? Então nós sabemos que Moisés, o Senhor o levantou, o Senhor então o chamou com o papel de libertador, para que Moisés então viesse então a libertar o seu povo, o povo escravo, que já estava ali no Egito há muitos anos. Aqui, Moisés então, aqui ó, vamos dar continuidade no versículo 18, 33, 18. Moisés diz assim, só um minutinho que nós vamos ler. Moisés, ele diz assim então, anteriormente, como nós lemos: se a tua presença não for comigo, eu não irei, nós não iremos. Então, o que Moisés está dizendo? Senhor, eu quero chegar? Sim. Eu quero vencer? Sim. Eu quero cumprir o teu propósito? Sim. Mas eu quero chegar, eu quero vencer com a tua presença. Eu não quero anjo. Eu não quero anjo comigo. Eu quero a tua presença. Eu quero o próprio Deus. Quantos de nós hoje estamos dispostos a chegar em algum lugar, a cumprir o propósito de Deus, a alçar sim novos voos, a subir níveis na fé, mas com a presença de Deus? Quantos de nós às vezes nós passamos por cima, atropelamos tudo e nós não queremos nem saber se Deus está conosco, mas nós às vezes estamos fazendo na nossa força, na nossa capacidade, na força do nosso braço, e nós não temos colocado diante de Deus: Senhor, o que queres de mim? Senhor, o Senhor está comigo? O Senhor está nesse negócio? Será que eu, Laila, tenho falado com o Senhor? Senhor, quando eu subo lá no altar, o Senhor está comigo? A tua presença está comigo? Ou eu estou fazendo simplesmente por mim mesma? Na força do meu braço, quando eu subo para louvar, quando eu subo para poder trazer a palavra, quando eu tenho uma oportunidade? Será que o Senhor está comigo? Quando eu vou para o meu trabalho, será que o Senhor está comigo? Quando eu estou em casa, será que o Senhor está comigo? Será que eu estou educando os meus filhos? O Senhor está comigo? Será que a forma de lidar com meu marido, a forma de falar, é da vontade do Senhor? O Senhor está comigo? Quando eu estou na igreja, lidando com o meu irmão, o Senhor está comigo? Será que nós temos feito as coisas na vontade de Deus? Será que nós temos sede da presença de Deus, assim como Moisés? Moisés, então, aqui, ó, no 33, agora aqui, 18. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Porém, ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e compadecerei de quem me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face,
homem nenhum verá minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim. Ali te porás sobre a penha, e acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Olha que homem que teve sede de ver a glória de Deus. E a palavra depois, aqui mais adiante, diz que quando Moisés desceu, o rosto dele resplandecia. Você lembra, Silvia, que você falou isso também? Você fez a pregação. E o rosto dele resplandecia. Foi isso, é isso que está relatado aqui na palavra do Senhor. Então, o povo teve medo de ver Moisés, porque o rosto de Moisés resplandecia. Tanto, mas tanto por quê? Porque ele havia se encontrado com Deus. E incrível, nós lemos aqui, ó, no 33, no início, Moisés dizendo: mostra-me os teus caminhos. Ele já não estava no caminho do Senhor, o Senhor já não estava com ele, a presença de Deus era real ali na vida dele, com aquele povo, mas ele ainda tinha sede. Eu quero te conhecer mais e mais, eu quero ir mais além. Então, por isso, irmãos, eu entendo a vida de Moisés, sabe? Claro, a vida dele mostra a nossa humanidade. Ele cometeu erros? Sim, sim. Mas o Senhor é tão maravilhoso que o Senhor então poupa a vida de Moisés. Moisés, então, quando o próprio Deus tira a vida dele naquele monte, quando ele avista a terra prometida, o Senhor, então, ninguém mais encontra o corpo de Moisés. E lá no livro de Judas, só tem um capítulo, né? Livro de Judas 1, no versículo 9. Relata, fala sobre o corpo de Moisés, né? Que o corpo dele, então, o anjo ali pelejou por aquele corpo. Né? Satanás, então, queria o corpo de Moisés. E o anjo do Senhor, então, veio e ele fez o quê? Batalhou pelo corpo de Moisés. O corpo de Moisés nunca foi encontrado. E aí, lá adiante, nós vamos para o Novo Testamento, acho que Mateus 17, se eu tiver errado, aí me perdoa a referência, tá? Mas creio que é Mateus 17 mesmo, que fala lá sobre o monte, né, da transfiguração. Ou seja, Jesus, então, sobe com Pedro, né? Jesus sobe ali naquele monte e ele, então, Jesus, ele é acalentado, ele é acalmado ali pela presença do próprio Deus. Naquele monte ali, aparecem quem? Que a Bíblia relata? Moisés e Elias. Então Pedro diz: Senhor, vamos ficar por aqui mesmo, vamos fazer uma tenda para o Senhor, para Moisés e outra para Elias, no monte da transfiguração. Então, o Senhor, então, ouve-se uma voz, o próprio Deus dizendo: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Moisés apareceu ali, irmãos, para consolar o próprio Cristo. Sabe o que relata isso, Moisés e Elias? Moisés também, Elias também, ele não passou pela morte. Moisés morreu, o corpo dele foi levado, ninguém nunca foi encontrado. Elias, ele foi trasladado. Ou seja, ele não passou pela morte. Moisés passou pela morte. Isso mostra o quê? Como será o fim, quando Jesus voltar. Moisés representa aqueles que passaram pela morte. Elias representa aqueles que não passarão pela morte, mas que serão o quê? Arrebatados em vida, em corpo, assim como Elias foi. Porque ele foi levado aos céus e todos viram. Assim será conosco, na volta de Cristo. Elias, eu espero que eu esteja aqui, que eu seja assim, Senhor, que eu não passe pela morte, mas que eu seja levada, né? E Moisés, ele passou pela morte. E os dois, então, apareceram a Jesus, fazendo o quê? Para consolá-lo. Para mostrar a Jesus e o próprio Deus, quando ele brada dos céus: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Para lembrar do propósito de Jesus, que como seria que através desse propósito que ele veio, que ele cumpriu, para nos dar uma nova chance. Ou seja, nós teríamos uma nova chance para vivermos com ele eternamente na glória, assim como será tanto os vivos quanto os mortos, porque todos ressuscitarão. A palavra diz que os mortos ressuscitarão primeiro.
Então todos nós iremos habitar com Cristo Jesus. Assim como Moisés, assim como Elias, assim como os nossos outros irmãos que eu creio nós encontraremos lá nos céus. Então esse foi o propósito de Moisés. A Bíblia, vamos ler lá em Deuteronômio, no livro de Deuteronômio, 34. Versículo 10, diz assim: e nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra, e em toda a mão forte e em todo o espanto grande que operou Moisés aos olhos de todo Israel. Olha como que isso mostra que o Senhor foi fiel. Como que Deus, né, foi fiel a Moisés, né? Como Deus honra, né, aqueles que o buscam de coração. Ele não viu ali, ele não entrou na terra prometida, talvez naquele momento ele tenha ficado arrasado, mas o Senhor tinha algo grande para ele, algo maior para ele lá na frente. Por isso nós não devemos nos entristecer quando algo não acontece em nossas vidas, porque Deus está nos preparando para algo maior, por um propósito maior e melhor. Assim como ele tinha para Moisés, que o próprio Moisés viu o próprio Cristo aqui em vida também, entendeu? E hoje eu creio que ele vê lá, né, o próprio Cristo. E ele veio então consolar. Deus guardou Moisés com tanto amor, como eu já disse lá em Judas 1:9, relata isso. O anjo, o arcanjo, Miguel, né, mãe? Miguel brigando, lutando pelo corpo de Moisés. É lindo isso, amados. Como que o Senhor cuida dos seus filhos, daqueles que são fiéis. O Senhor guarda nos mínimos detalhes. Então, o Senhor, vamos ler lá em, a gente falando de fidelidade, eu quero ler então com os irmãos 2 Coríntios 1:20. Falando sobre fidelidade, sobre propósito, né? Sobre promessa. Nós vemos o Senhor dizendo o seguinte aqui, ó. Segunda carta aos Coríntios, né? 2 Coríntios 1, versículo 20. Porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Todas quantas promessas há de Deus, ou seja, tudo vem de Deus, porque ele diz sim e ele diz amém para ele. Só que o amém, esse amém, ele tem um significado. O amém, ele significa Deus, em hebraico mesmo diz, Deus meu rei é fiel. Não é esse amém simplesmente que nós dizemos aqui por confirmação de algo, não. Ele diz o quê? Deus meu rei é fiel. Fiel para quê? Fiel para cumprir a promessa, fiel para cumprir aquilo que prometeu, fiel para poder completar toda a boa obra, a obra que ele começou em mim, a obra que ele começou em você, porque ele é fiel. Ele é fiel e ele cumpre a sua promessa. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. No hebraico, inclusive, a letra, né, as letras, o tetragrama sagrado, o YHWH, né, a primeira letra escrita, o Y, que para nós aqui é Y, ela chama iod, né? Essa letra iod, ela significa uma mão, porque no hebraico, o hebraico, ele é escrito, antigamente, ele tem um valor, né, numérico, porque os números são letras, as letras são números. Então, e eles têm, todas as letras do alfabeto têm uma letra, né, um número, né, representa um número, tem um valor numérico e uma simbologia. Cada letra, depois os irmãos podem olhar até no Google, a gente encontra lá.
as letras todas têm uma simbologia, porque essas letras, elas viraram letras, mas antigamente elas eram ilustrações. Então as letras, elas são a representatividade daquela ilustração. Então essa letra Iod, que é a primeira letra do tetragrama sagrado, que pra gente é Y, ela representa uma mão, a mão do Senhor. A mão do Senhor. Ele é fiel. E o amém, que significa também, Deus, meu rei, é fiel. É mais do que simplesmente uma confirmação. Então, todas as vezes que nós dissermos amém, que nós possamos nos lembrar que não é simplesmente uma confirmação do que está falando, não. Nós estamos declarando, Deus, meu rei, é fiel para cumprir essa palavra na minha vida, para poder completar essa obra que Ele começou, para fazer aquilo que Ele determinou lá no ventre da minha mãe. Aliás, antes do ventre da minha mãe, quando eu nem estava no ventre, eu nem existia, mas Ele já tinha um plano traçado, e ele está escrito no livro dele lá, o livro do propósito, e eu vou cumprir o propósito do Senhor, e meu nome está escrito no livro da vida, e eu viverei com Deus, com o meu rei, porque ele é fiel, não é por mim, não é por mérito, não é pela força do meu braço, mas é pela graça, pela misericórdia e pela obediência, porque nós vamos alcançar através da obediência, assim como Moisés obedeceu ao Senhor em todos os seus caminhos, e ele mesmo se tornou exemplo da desobediência quando ele não entrou, mas nós sabemos também que Deus é fiel a ele, foi fiel a ele. Por quê? Porque ele foi esse homem que sempre buscou a presença de Deus. Então nós sabemos que os nossos erros têm consequências, mas se nós queremos mais, além, a presença de Deus, ver a glória, a face de Deus, mostra-nos, Senhor, os teus caminhos, assim como Moisés pediu. Por mais que nós erremos, irmãos, o Senhor vai nos perdoar. E lembremos sempre que ainda que os nossos erros nos fizerem pecar, nós temos também um advogado junto ao Pai. Assim como Moisés subiu na fenda da rocha, o Senhor diz a ele, existe um lugar junto a mim, na fenda da rocha, sobe, que a minha mão vai te cobrir, ele diz, a minha sombra, a minha mão. Então Moisés fica ali. Para a gente hoje, o que é essa rocha? Jesus. Ele é a rocha. Ele é a pedra. Ele é a pedra de esquina. Aquela pedra que eles rejeitaram. Ele é a pedra, mas que nós estamos aqui declarando que Ele é o nosso Rei, que Ele é o nosso Senhor, que Ele é fiel. Como nós vamos conquistar no ano do recomeço? Como nós iremos conquistar? Como que nós iremos recomeçar? Obedecendo a Deus, assim como Moisés fez e assim como Josué fez, porque em primeiro, a terra, ela não vem até nós, a terra ela não vem até mim, a terra não vai até você, não é mesmo? Nós temos que ir atrás, nós somos cooperadores com Cristo. O que significa? Deus vai fazer aquilo que a gente não pode fazer, mas o que cabe a mim e a você fazer, nós temos que fazer, na direção do Senhor, mas nós temos que fazer, assim como o povo, assim como Josué então, depois que Moisés ele morreu, o próprio Deus chama Josué, vamos lá para Josué 1, o Senhor diz assim, Josué 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para
para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Essa é a promessa do Senhor para aqueles que são fiéis. Moisés foi fiel, mas Josué também. Josué foi fiel às palavras do líder. Ele ouviu as palavras do líder, ele seguiu o líder. Por isso ele alcançou também a graça e o favor de Deus. Ele ouviu, ele estava aos pés de Moisés, como nós lemos lá em Êxodo. Ele sempre estava. E o Senhor, o próprio Deus diz aqui, tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, no versículo 7. Para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Moisés ordenou e ele fez, por isso ele achou favor. Obediência, irmãos. Nós não vamos alcançar, nós não vamos recomeçar jamais em desobediência. Se nós formos insubordinados, jamais nós conseguiremos. Nós temos que ser submissos à vontade de Deus, à palavra de Deus, ao propósito de Deus, às lideranças que Deus colocou. Nós devemos guardar sim aquilo que o Senhor tem dito a nós. Somente assim nós vamos recomeçar, porque o povo então, quando esse povo que entra na terra prometida, eles recomeçam. Eles recomeçaram. Nós estávamos assim também escravos. E para que nós possamos recomeçar, essa pandemia está aí. Essa pandemia, para nós, a gente sabe que é algo sério. Nós sabemos que é algo sério. Mas para aqueles que têm propósito do Senhor, nós também devemos entender alguma coisa. Algo além, mais profundo, com um olhar mais profundo. É uma nova chance. É uma oportunidade que o Senhor está nos dando para nos arrancar de algo. Assim como Ele fez lá no Egito. Para quem está de fora, pode ver como uma destruição. Para nós tem que ser uma oportunidade. Uma oportunidade. Deus está arrancando algo de mim, algo que não presta, é algo que eu estava fazendo de errado, é algo que não está condizente com a palavra de Deus. O Senhor quer me levar, quer alçar voos, Ele quer me levar para poder construir algo maior, algo melhor, para um propósito maior, porque Ele está conosco. A palavra de Deus fala em Romanos lá que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Não está falando que é uma coisa ou outra, são todas as coisas. Se todas as coisas cooperam, então essa pandemia também vai cooperar para o meu bem, para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados conforme o teu propósito. É isso que a palavra de Deus diz. Então ser fiel à palavra de Deus, recebe essa palavra, digam amém, 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 porque quando nós dizemos amém, nós estamos declarando: Deus meu rei é fiel para cumprir essa palavra na minha vida. Que essa palavra se cumpra na minha vida, em nome de Jesus, porque a mão do Senhor, a presença do Senhor está comigo, e Ele vai me fazer recomeçar. Como os irmãos acham que está relatado lá, no livro de Josué, no capítulo 6, nós vemos o relato lá, das muralhas de Jericó que caíram por terra. Depois os irmãos lêem, porque nós não temos tempo. Josué capítulo 6, vai relatar. Irmãos, vamos analisar aqui, nós estamos prestando um culto racional a Deus, como o apóstolo Paulo disse. Nós devemos prestar um culto racional. Vamos olhar com a nossa razão. Será que aquelas muralhas iam cair somente com aquele povo rodeando ela, buzinas tocando? Irmãos, quem que estava ali? A presença de Deus, foi o próprio Deus que derrubou aquelas muralhas. Mas por que Deus fez... Por que então que aquele povo teve que rodear? Se Deus com um dedinho, nem vou falar com a mão, podia ter jogado aquelas muralhas por terra? Porque Deus estava vendo qual era o nível de obediência daquele povo. Se aquele povo ia obedecer, se aquele povo ia fazer exatamente aquilo que ele estava mandando que fosse feito. Assim como ele fez com Moisés lá, e ele pôs aquele povo também à prova, e o povo pereceu porque desobedeceu. Ninguém alcançou, somente Josué e Caleb, daquela geração que estava lá, por causa da desobediência. E quando lá atrás o Moisés fala com Deus: Deus, então o Senhor risca meu nome do livro, se não fosse o Senhor tirar esse povo também, risca o meu nome também.
Olha a ousadia de Moisés. Então Deus então diz a Moisés: sim, Moisés, eu vou fazer o que você está dizendo. Não, o Senhor diz a Moisés assim: não, eu vou riscar daqueles que não me obedecerem. De quem eu quiser, daquele que não tem propósito comigo. Nisso aí eu não vou te ouvir. Mas sim, eu vou ter misericórdia daquele povo. Mas lá na frente, a minha mão vai estar sobre eles. Para quê? Para poder então puni-los por esse erro, por esse pecado que eles cometeram. Então esse povo morre sem ver a terra prometida. Eles não entram, mas Josué, Caleb entram. E com uma nova geração, eles entram na terra prometida. Eles recomeçaram. Porque eles tiveram que tirar os gigantes. E eles então tiveram que estabelecer a sua casa, a sua moradia ali naquele lugar. Então que para esse ano do recomeço nós possamos entender uma coisa: Senhor, eu quero recomeçar com a tua presença, obedecendo ao Senhor, aos teus princípios, aos teus propósitos. Eu quero ver mais a tua glória, assim como Moisés. Ensina-me os teus caminhos. Assim como o salmista também, Davi, disse: Senhor, renova em mim um espírito inabalável. Eu quero a certeza da minha salvação novamente. Se eu cair, me perdoa. Tens um advogado aí junto ao Pai, porque foram as palavras do próprio Jesus, Jesus Cristo, o justo. E Ele vai nos resgatar, se humilha na presença de Deus, corre atrás da presença de Deus, até que o nosso rosto se resplandeça, assim como o rosto de Moisés resplandeceu. Ainda que alguém não goste da gente, seja no nosso meio, aqui na igreja, seja em qualquer lugar, porque é claro que nós nunca vamos agradar a todos, mas eles vão ter que respeitar a presença de Deus, a glória de Deus na nossa vida, e vão ter que reconhecer: o Senhor é com ele, o Senhor é com ela. Amém? Então que nós possamos nesse ano do recomeço, recomeçar, porque nós iremos recomeçar. Amém? Deus, meu rei, é fiel para cumprir toda a palavra. Amém? Essa palavra. Então nós iremos recomeçar, mas com a presença de Deus. Nós não queremos alcançar de qualquer jeito, mas com a presença de Deus. Queremos buscar mais os caminhos do Senhor. Queremos ver a glória de Deus, até que o nosso rosto se resplandeça. Assim como foi com Moisés, Pai. Que seja conosco, a tua igreja, aqui, esse ano. Que nós possamos começar esse ano, que está assim, Senhor, se iniciando. Que nós ainda estamos em janeiro, meados de janeiro, que nós possamos recomeçar com a tua presença diante do Senhor. Mostra-nos os teus caminhos, mostra-nos a tua glória. Cria em nós, ó Deus, um espírito inabalável, Senhor. Cria em nós, Senhor, um espírito forte, um ânimo forte, assim como o Senhor disse a Josué: ser forte e corajoso, tem de bom ânimo, porque eu estarei contigo em todos os teus caminhos e te farei prosperar, e onde você pisar você vai herdar. Que seja conosco, porque nós tomamos posse dessa tua palavra. A palavra do Senhor diz que toda a tua palavra, ela é boa. Ela é boa e ela é proveitosa para o ensino, para o edificamento, para a edificação do cristão, do soldado do Senhor. Ajuda-nos a manusear, a manejar bem a tua palavra em todo tempo, Pai, em todo tempo. Dá-nos autoridade, dá-nos sabedoria em todos os momentos das nossas vidas, e que a tua promessa, todas as tuas promessas se cumpram em nossa vida, e que esse ano do recomeço nós possamos estar, meu Deus, armados, ó Deus, revestidos de toda a armadura do Senhor, para lutarmos e vencermos os gigantes, assim como aquele povo venceu quando entrou em Canaã, para tomar posse, sim, e se deleitar nas bondades do Senhor, no maná, em tudo aquilo que era bom, meu Pai. Mas também eles tiveram que lutar com os gigantes, tirar os gigantes daquele lugar, para tomar posse da terra. Que assim seja com nós aqui, Pai, neste ano. Todos que estão aqui, toda a tua igreja, que este ano nós possamos estar, Pai, armados, ó Deus, revestidos, ó Deus, de toda a armadura do Senhor, possamos vencer os gigantes, todos eles, meu Pai, e conquistar, Pai, mais terrenos para o Senhor, alçar novos, meu Pai,
níveis na fé, Senhor, níveis espirituais, crescermos no Senhor, Pai, com a Tua presença, com a Tua glória resplandecendo através de nós. Nós não queremos simplesmente servir ao Senhor, ó Deus, por religiosidade. Nós não queremos estar aqui por estar, meu Pai, ou para mostrar, ou para alguém, ou para competir que nós somos melhores, que nós vamos mais à igreja, ou que nós fazemos mais, mas nós queremos, meu Pai, que todos vejam a Tua glória em nós. Nós queremos que os outros vejam, Pai, aqueles que não Te conheçam, Pai, Te conheçam através de nós, que sejamos espelhos do Senhor, Pai, que a Tua glória, Pai, nos siga, que a Tua glória vá à nossa frente, meu Pai, que o Teu bom perfume exale através de nós, em nome de Jesus, amém. Obrigada, irmãos, desculpa a demora, que o Senhor abençoe e guarde a vida de cada um. Obrigada, pastor Anderson. Glória a Deus, obrigado pela oportunidade, pela confiança, obrigado. Aleluias, glória a Deus. O que dizer? O que dizer? A mão do Senhor está sobre este lugar. A única coisa que eu posso dizer é, fiquem de pé, por favor. Porque o que o Senhor quis dizer, Ele já disse através da boca da nossa irmã. Que ela continue sendo uma dessas colunas deste lugar, assim como Deus quer levantar mais colunas aqui. Só vai depender de você. Você quer ser coluna de Deus? Você quer ser? Disponibilize-se. Busque a presença de Deus, a face de Deus, e a mão do Senhor será sobre você. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Vão em paz, tenham um excelente domingo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluias! Oh, glória a Deus! Deus é bom.